Brasileiras e brasileiros, minha querida nação, o abraço do seu peão número 1, que no dia 29 de dezembro de 2017, vocês, pela intervenção constituinte no processo histórico que a nossa Constituição criou para que no Brasil não existissem mais revoluções militares, golpes militares, e nem nada do que havia na antiga República das Bananas. E dentro dessa instituição que o povo brasileiro criou na sua Constituição, que, por sinal, eu ajudei a escrever cumprindo missão das Forças Armadas. Chegamos a bom termo, porque quando eu comecei, os cientistas de guerra, os cientistas políticos diziam: o Brasil não sai desse abismo a não ser por uma guerra civil, sangrenta, terrível. E então eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho que o livrinho que as Forças Armadas, em missão confiada a mim, produziram. E nesse livrinho aqui, as Forças Armadas estão reconhecidas como equipamento da nação, como o revólver equipa a pessoa em sua cintura. Isto quer dizer, as nossas Forças Armadas não são poder, elas são força. O poder é a nação. A nação, então, através da instituição, da intervenção no processo histórico, requisita as Forças Armadas para cumprir a decisão que, pelo foro de soberania, a nação chega no seu momento sensível. E foi o que aconteceu. No dia 29 de dezembro de 2017, chegamos ao final da reação de cidadania da nação através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico. E então, perante, ou seja, no Congresso Nacional, perante os poderes constitucionais, as instituições e as próprias Forças Armadas, o povo, em reunião constituinte, tomou posse da instituição da Presidência da República, que estava vaga desde o dia 1º de janeiro de 2015, por assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, através do golpe terrorista das eleições de 2014, promovidas com dinheiro roubado da Petrobras, do BR-10, Eletrobras, Eletronuclear e cofres públicos, com as quais fabricaram nas urnas eletrônicas o mandato para Dilma Rousseff, o qual refabricaram depois na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal para Michel Temer através do impeachment da Dilma. Encerramos tudo isso com a intervenção
pelo foro de soberania como a Constituição estabelecia. E que está aqui, a ata de posse do povo na presidência da República. Me instituíram para o cargo de presidente. Bom, o primeiro peão surgido na vida civilizada, enterrando o tempo dos reis, dos ministros, dos presidentes e trazendo agora a era do povo no poder com seus peões para tocarem a trombeta todos os dias às 8 horas da manhã, dizendo para a nação: é hora do trabalho, de segunda-feira a sábado até às 12 horas. Porque num país que vai ter como base da civilização que está nascendo as leis fundamentais da vida civilizada que foram dadas por Deus a Moisés: com o suor do rosto terás o pão, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sejas cultivador da terra. Então teremos uma nação que vai ter o seu maior prazer de vida no canteiro de obras de construção da pátria, aonde o objetivo da vida brasileira é o progresso para a qualidade de vida, não mais para estamparia social. As mulheres escravas da moda e os homens escravos do carro, da gravatinha e do paletó, porque não interessava para esta civilização que está morrendo o cérebro. O que interessava era a fachada, para que o diabo, que comandava esse período aqui no planeta, aqui dentro do Brasil, estivesse em ofensa permanente a Deus. Porque a terra aqui tinha sido entregue em posse para ele no dia 26 de abril de 1500. E como ele não tem pressa nas coisas, o diabo aproveitou a oportunidade e abriu as latrinas do inferno e infestou a procriação brasileira com o estrume que desceu de lá e que hoje está tudo no poder. Fácil de ser devolvido de volta, porque o diabo não misturou na nação. A nação continuou sendo o povo brasileiro de Deus, autogerado pela miscigenação. E o estrume que caiu do inferno na procriação da nação se concentrou tudo no poder. Os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. É um estrume só. Então ficou fácil agora para devolver esse estrume ao inferno. É lamentável que tenhamos de fazer assim. Mas eu estou convencido de que essa é a fórmula, porque quando me foi ordenado pela espiritualidade oferecer a esse estrume do poder o bom senso, apagando o karma histórico da nação que começou com a colonização. Porque nós aqui começamos não com gente vinda de Portugal e de outras pragas da Europa, para aqui fazer uma vida nova. Mas não, vieram aqui só bandidos para roubarem a terra, atrás de ouro, atrás de riqueza fácil, e aqui era um matando o outro. Um esperando no povoado o garimpeiro chegar com ouro para matar o garimpeiro e ele ficar com ouro.
E não foi só no Brasil, foi pela América Latina inteira. Conhecemos, nós do mundo da inteligência, a história de Simão Bolívar. Aquele dia em que ele encostou suas caravelas para os astecas, ele propôs trégua se eles trouxessem riquezas em ouro, diamantes, pedras preciosas, para ele lotar as caravelas dele, marcou nos porões aonde deveria atingir. E eles lhe entregaram ouro. E depois sobrou um punhadinho deles, que aí fugiram das garras de Simão Bolívar. E a última parada dessa gente, vindo dos Incas e dos Maias, foi em Brasília. De 100 em 100 quilômetros, eles plantavam um marco. E o último vestígio daquele destino está em Brasília. Eu não sei por quê. Talvez porque eu seja índio também. Minha avó generosa, da tribo dos Guaranis, do Planalto Central Gaúcho. Talvez por isso escrevi a Constituição que me deu base para a árdua tarefa que me pesa. E qual o significado que teria de eu conhecer essa história e estar aqui no final daquela jornada? Embora seja da tribo de Judá, e por isso primo de Jesus, ele era equipado da vida, e eu sou equipado da morte. Parece que os dois com o mesmo destino, mais um complementando o que o outro não deveria ter feito. E encerro aquela história que eu vou contar para vocês através dos livros didáticos que vão inundar as nossas histórias, as nossas escolas, até as nossas universidades. O que cada marco daquele vaticinava sobre o povo brasileiro. E então é por isso que, num vídeo anterior, eu disse para vocês observarem o meu cabelinho aqui, que está agora, não mais de um discurseiro, mas de guerreiro. Guerreiro que está pronto para o combate. Guerreiro de cabelos brancos, sem ninguém ao seu redor. É claro que então eu me alicerço apenas na minha patente de marechal, que não precisa ser exposta, porque está na minha posição, no que eu estou fazendo. O marechal que vem
acabando com a hierarquia cega, porque jamais eu admitiria ser o comandante supremo e autoridade suprema de covardes, e só aceita hierarquia cega covardes. Homem, principalmente homem, que tem a responsabilidade por uma farda, que é o hábito do sacerdócio, no qual Deus o institui, seu ministro, equipado das armas, para devolver ao inferno os demônios que aqui não têm mais lugar na procriação humana, não aceitariam hierarquia cega ao ponto de hoje estarem aí como jagunços, capachos de bandidos. Que eu apenas repito, porque está aqui Luiz Inácio Lula da Silva, os chamando de miseráveis, de esmoleiros, que lhes enchia o saco, e aí eles lhes davam qualquer coisa, e eles paravam de lhe encher o saco. E aí Dilma, dizendo, os militares comem essas migalhas das minhas mãos. Que outro nome eu posso dar para essa gente senão o que eles colocaram aqui? Jagunços. Jagunços, porque não entregaram para o povo os depósitos de arma que o povo vai pegar sim, mas vai pegar na mar. As armas são do povo, não são desses jagunços. Jagunços que transformaram as tropas em capachos de bandidos. Não todos. 46% do exército. Os fuzileiros navais e os paraquedistas continuam ministros de Deus, sob o meu comando. 46% do exército, que jamais vão ser capachos, porque a hierarquia cega se acaba agora. Eu, como marechal das Forças Armadas, não admito respeito por medo, não admito respeito por estamparia, não admito respeito da covardia, que é um covarde pisando o pescoço de outro covarde. Eu quero o respeito da estima do subordinado ao seu superior. A estima que eu gozo hoje dos meus subordinados. Meus subordinados na hierarquia militar. Mas homens todos absolutamente iguais. Porque não existe um homem mais homem do que o outro. E principalmente nós homens que estamos com este hábito sacerdotal. Nós temos de ser absolutamente iguais. Acabaram os seus penduricalhos fazendo homem mais homem. Isso é coisa de covarde. As tropas brasileiras não vão ter mais essa pecha. Por quê? As tropas das Forças Armadas brasileiras vão estar misturados com o povo nos canteiros de obras de construção da pátria, o qual eu já instalei no dia 11 de março, com 800 bilhões de reais requisitados ao lastro de conversão do Tesouro Nacional para início desse canteiro de obras. E vamos começar a qualquer momento, porque está tudo pronto no campo burocrático.
Está tudo pronto perante os foros internacionais. Encerramos com a visita do bandido Bolsonaro à Terra Santa. Se encerrou. A China chegou com mais as suas tropas. Porque nós, estadistas, que enxergamos o desastre da humanidade, temos o dever de evitá-lo. E o teatro desse desastre era o Brasil. Aonde as nossas forças armadas são isto que está aqui. Este aqui é o documento perante o Supremo Tribunal Federal, porque fui eu que editei como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas no exercício da magistratura de Estado. E como tal, eu tenho sobre mim o Supremo Tribunal Federal em sua investidura de Corte Constituinte. Se tivesse algum exagero aqui, a Corte Constituinte teria de me devolver dizendo onde eu exagerei. Se não tinha nenhum exagero, e não tinha porque ela arquivou. Inclusive daí tomei mais uma providência. O Ministério da Defesa também arquivou. Recebeu e arquivou. Não piou em contrário. Então, no conhecimento popular aí, consagrou-se que a sabedoria popular diz: quem cala, consente. Dentro da órbita da magistratura de Estado, nós temos bandidos confessos. Bandidos confessos nisto aqui. O mesmo exército que ataca nas favelas, rouba o país. É jagunço e capacho de bandidos no poder. É insumisso à Constituição e está em invasão do Palácio do Planalto, protegendo o crime organizado no governo. Nessa situação, as Forças Armadas são a fonte do banditismo, da miséria, das doenças, vício e de todo o estado de tragédia da civilização brasileira. Então, a reação de cidadania da nação brasileira não é revolucionária. Ela tem de ser legal, moral e ética, fundada em constitucionalidade, legitimidade, institucionalidade e necessidade. Necessidade quer dizer, não há outra via a não ser a via do desforço próprio, na autodefesa da Constituição e da legítima defesa da nação. Porque Deus instituiu o soldado armado como seu ministro, não como seu bandido, nem como seu jagunço e nem como seu capacho, mas como seu ministro. Ministro de Deus não pode ter as mãos sujas de sangue. Então os soldados, quando passam pelo arraial da guerra, eles têm de estar com as mãos tão limpas de poder levantar para o céu e dizer: eis-me aqui, Senhor Deus. Cumpra-se em mim a tua determinação. É o estado de consciência de cada soldado ministro de Deus. Que não são estes aqui, que o Lula diz que são capachos, e que Dilma dizia que come nas mãos dela. E que estão provados aí que são
pelo golpe militar da insurgência cívico-militar contra a Constituição, que tinha por finalidade me impedir a entrada no Palácio do Planalto. Estava tudo organizado para no dia 1º de janeiro eu começar o expediente lá dentro. E eu estava com tão boa vontade, eu estava com a alma tão aberta para esses demônios, que combinei com Temer. Pode ficar no Palácio do Planalto e sair de lá o dia que quiser, de boa vontade, porque da magistratura de Estado não vai sair prisão de ninguém. Poderão haver prisões pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, não da magistratura de Estado. Porque essa prerrogativa ou essa investidura, a Constituição que eu escrevi outorga ao magistrado de Estado, no artigo 4º, ao instituir a cobertura de asilo político. No asilo político está subentendido a oferta do perdão. E foi o que nós combinamos com Temer. Mas no dia 26 de dezembro já começou o movimento de cerco em Brasília. E eu quis saber o que estava acontecendo. Fui informado pela área militar, que era a prevenção de segurança para o que estava prevenido para o dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, que estava cercada a Brasília contra mim, não me deixaram entrar. Inclusive eu tentei furar o cerco, mas não tinha para onde furar. Eles cercaram Brasília contra mim. E é por isso que eu estou hoje com os meus suportes militares brasileiros integrando o socorro humanitário que está baseado, aguardando só a minha ordem de ataque, quando deveria ser o contrário. Esse socorro humanitário deveria estar sendo somado aqui no Brasil, com as Forças Armadas Brasileiras. Mas não estão por causa desta situação. Esses oficiais que engendraram esse golpe, com Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, estão no comando das Forças Armadas, pretendendo submeter o povo à ditadura cívico-militar, que há poucos dias eles chegaram até a anunciar. Inclusive dizendo que o presidente não seria mais Bolsonaro e nem Mourão, mas sim o general Augusto Heleno. Porque o general Vilas Boas está absolutamente imprestável. Só não está imprestável para fazer isto aqui: transformar o exército em capachos de bandidos. Isso ele serve. E serve por quê? Por causa da hierarquia cega que faz das tropas subservientes. Tão subservientes que as tropas militares hoje não servem para absolutamente nada. Não valem o que custam. Porque o que eles fazem hoje, em troca dos seus soldos? Cortar grama nos quartéis e pintar meio fio. E dar segurança para os generais que se reúnem todos os dias lá. E eu sei, de vez em quando eu circulo pelos quartéis.
Eu circulo pessoalmente, eu tenho muitos jeitos, muitas caras, eu já tenho dito aqui para vocês. E eu circulo, a hora que eu quero, eu chego lá, circulo lá dentro, o fulano pode entrar. É só ter fachada, não precisa nada hoje. Em fachada, tá? Vem aqui lambendo os pés do sujeito. E eu sei disso. Então não me falta ocasião para mim entrar em quartéis no Brasil inteiro. Conheço todos os quartéis. E em todos é a mesma coisa. E aí quando eu falo com o recruta lá fora, coitado, às vezes está chorando. Cortando a grama lá, colocando nos sacos. E aí quando eu inspiro confiança nele, ele diz: vim para o exército para ser um soldado. Mas aqui não passa de cortador de grama e de pintor de meio fio. E pasme, tenentes em várias unidades militares têm me confessado que nunca viram uma .50. Essas são as Forças Armadas. E vocês acham que eu vou comandar isso aí? Jamais. Mas tenho grandes generais, extraordinários soldados, os verdadeiros ministros de Deus estão em silêncio, porque não precisam falar. Eu sou quem falo pelas Forças Armadas, o peão da nação. Não sou o rei, não sou primeiro-ministro, não sou presidente, porque não tenho mandato. Eu sou instituído pelo povo. Como instituído pelo povo, eu sou apenas o peão do povo. Assim como o povo me instituiu pelo mesmo procedimento que me levou o povo a se instituir em mim no poder, esse povo pode me desinstituir e instituir outro peão. E eu tenho certeza que no final desta minha presença no poder, que vai ser breve, o povo brasileiro nunca mais vai querer um presidente passado pelas urnas, porque as urnas só trouxeram para a presidência da República ladrões, bandidos, corruptos, vagabundos, cafajestes, sem nenhum de 85 para cá que desmereça a dinastia. O povo agora, em 2017, surgiu no poder, me instituindo seu peão. E eu, como peão, estou sendo a voz da nação. A nação não quer capachos das Forças Armadas. A nação quer as suas Forças Armadas construindo a infraestrutura de segurança do país para que a nação deslanche a construção do edifício econômico, com a recuperação empresarial que está trancada desde que essa bandidagem assumiu o poder. Porque hoje a economia brasileira, que nós, fardados aqui, e principalmente eu, que era mentor do regime, na equipe dos tecnocratas, e quem buscar a história daquele momento vai ver que o discurso dos políticos não era contra os militares, era contra os tecnocratas aqui. Eles tinham pavor dos tecnocratas porque era nós que pensávamos o regime. E nós colocamos este país, que era considerado República das Bananas, não tinha índice na economia internacional, nos sistemas estatísticos internacionais,
para ser considerado uma economia. Então, era chamado de República das Bananas. Outros eram mais suaves, chamavam de Terra da Erva Mate. E alguns que lembravam da antiguidade, a República do Café. Desse zero à esquerda, que era o Brasil, nós fizemos dele a primeira potência econômica do mundo em termos de crescimento. Porque até então era o Japão de pós-guerra, com 40,5% de crescimento. Nós chegamos a 41,7%. Então superamos o mundo até aquela data. E dali para cá, nunca mais ninguém chegou a ela. Vai começar de novo o povo brasileiro agora. Vamos superar esse índice. Vamos superar esse índice porque temos um patrimônio de 243 trilhões para ser empreendido. E lastro de emissão de 985 trilhões de dólares. Então, nada vai nos segurar. Por quê? A bandidagem, a ladroagem do poder vai ser absolutamente extinta. Agora o poder vai ser exercido pela nação brasileira, que não se confunde com os demônios que foram jogados das latrinas do inferno na procriação da nação. Agora vai ser a nação brasileira comandando o seu destino na terra da promissão, que é a pátria brasileira. Vai se acabar. Porque eu não estaria aqui se eu não conhecesse a cabeça do ser humano terráqueo para traçar-lhe destino. Se eu não conhecesse a natureza do terráqueo para saber como conduzi-lo aos seus primeiros passos do grande destino para o qual Deus o predestina desde o dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores começaram aqui, o povo sem raça de Deus, que se autogerou pela miscigenação na terra da promissão. Terra da promissão que guardava para essa geração de terráqueos este alicerce de 243 trilhões de patrimônio, com 985 trilhões de dólares de lastro de emissão. É claro que precisava ter um sujeito com conhecimento pleno de causa, com autoridade de cátedras, com domínio absoluto da vida civilizada, para saber empreender isso pelo propósito de Deus, que é o progresso para a qualidade de vida, não concorrência e competição por dinheiro, para as madames não saberem qual o sapato que calçam de manhã, qual o vestido que vão botar. Em cujo rol eu cito a madame de Jair Bolsonaro. Me informaram que hoje compra uma média de 2 vestidos por dia. Coloca um de manhã, outro à tarde. E no dia seguinte já não coloca os anteriores. E aí vem o cartão corporativo, com 1.100.000.000 de gasto em um mês. Isso tudo vai se acabar. Se ninguém até hoje descobriu, sob a oferta que está sempre em pé, de 5 milhões de dólares para quem me apresentasse corrupção ou roubo dos cofres públicos,
eu tenho autoridade e legitimidade para informar a nação aqui. Não construir patrimônio para os meus filhos. 6 filhas e 1 filho. Porque como brasileiro judeu, eu aprendi com o meu pai, que ensina de judeu para judeu, que o pai empreender a vida em patrimônio para os filhos é dar-lhes título de inúteis antes que eles o mereçam. O que o pai tem de dar para os filhos é uma pátria alicerçada em profundos alicerces de liberdade e de construção de humanismo com intelectualidade, com espiritualidade, para que cada um dos seus filhos, dentro dessa pátria assim construída, tome o destino econômico que ele quiser, dentro desse propósito de Deus, de povoamento da eternidade, pela gestação espiritual do ser humano aqui. 15 filhos o meu pai gerou. E nós 15 tivemos essa educação. Meus filhos hoje, netos, ninguém está aninhado em cofres públicos. Todos eles encontraram o que fazer. Agora quebrado como todos os brasileiros estão. Porque não tem ninguém que não esteja alicerçado no roubo do país que tenha condição de sobreviver com algum negócio. Meus filhos não poderiam ser a exceção. Estão quebrados como todos os brasileiros estão. E esse é um motivo de eu estar a postos aqui, dizendo que estou pronto para a guerra. O cabelinho mostrando que estou pronto para o combate. Legitimado de todas as formas. Mas principalmente porque a pátria que a minha família, desde 1809, quando meu bisavô aportou nesta terra, até agora, foi construída como a base da nossa procriação. E dentro dessa base, nós sempre tivemos o que fazer, porque a pátria bem construída, sobre sólidos alicerces de liberdade, quem não achar o que fazer dentro dela, tem de ter tratamento médico. Não ser tratado por esmola, porque quem é tratado por esmola é demônio caído das latrinas do inferno aqui. Da mesma qualidade dos demônios que, para não receberem esmola, entram no poder público e se transformam em bandidos, ladrões dos cofres públicos. Então, eu estou a postos, recuperando a pátria que eu, desde 1809, construo para minha família, que hoje está como todas as famílias brasileiras, sem pátria. Porque vocês sabem o que o bandido Bolsonaro foi fazer em Israel? Foi vender a Petrobras para Israel. É um louco. E aí, Benjamin trucou ele. O que nós precisamos aqui é da embaixada do Brasil em Israel. Como o infeliz não tem conhecimento de nada,
saiu pela tangente dizendo que o Brasil vai colocar um escritório da Embaixada do Brasil em Israel. Imaginem aonde o Brasil está no conceito diplomático internacional. É a primeira vez na história do mundo que um país tem um escritório da sua embaixada. Aí o povo judeu que quisesse ser honrado por essa oferta do Brasil, ia para o escritório do Brasil em Jerusalém. Esse escritório não podia ter outra função a não ser de recebedor de documentos e dizer para o interessado: agora vá a Tel Aviv, que lá é a Embaixada do Brasil. Isso não foi um chute na cara do povo judeu? E é claro que então eu não podia ficar calado. Eu sou o chefe de Estado do Brasil. E embora o povo judeu me reconheça e me prestigiou nesse sentido, eu tinha de aproveitar a oportunidade para dizer ao mundo: eu sou chefe de Estado do Brasil porque eu tenho estatura para ser. O Brasil não pede de joelhos. Aliás, o Brasil não pede mais nada para ninguém. Porque o Brasil hoje é a mega potência do mundo e tem o seu chefe de Estado com esse mesmo grau. Não peço licença, porque também não peço desculpa. De chefe de Estado para chefe de Estado, eu considero qualquer outro igual a mim. Para a nossa prosa, de chefe de Estado para chefe de Estado. O Brasil hoje é a mega potência do mundo. Em tudo. Até em forças armadas. Porque esse equipamento que está no socorro humanitário vai ir todo para Exército e Aeronáutica. Eu estou comprando. E as Forças Armadas brasileiras, embora acabou também dentro do mundo o imperialismo, nós somos gigantes da humanidade, responsáveis pela paz planetária. E então temos de ter Forças Armadas policiando esse nosso gigantismo. Então elas têm de ser também a mega força militar do mundo. Mas não nós gastando aqui indústria bélica. O mundo já produziu equipamentos militares de ótima qualidade, inclusive o Estado de Israel. Então nós vamos comprar, porque nós vamos ter uma série de indústrias aqui compensando as nossas exportações. E por que então nós não comprarmos o equipamento militar que nós precisamos e que o mundo já produziu? Não vamos perder tempo com isso. Vamos comprar. As nossas Forças Armadas, qualquer coisa que acontecer em qualquer canto do mundo, elas estarão lá. Estarão lá porque o comandante supremo é a autoridade suprema delas. Mesmo depois que eu for substituído, o outro peão será melhor do que eu. Porque é claro que eu não posso me arrogar a pretensão de ser protótipo quando eu sou apenas o pioneiro de um tempo novo que circula, que desponta, não apenas para a nação brasileira, mas para toda a humanidade. Então é claro, depois de mim, o próximo será melhor do que eu. E depois desse outro ainda será o melhor peão. E desse jeito a humanidade vai ter, como os cientistas políticos dizem, um longo período de paz. E nesse longo período de paz, quer dizer progresso para a qualidade de vida. Se acabaram os ricos,
porque a humanidade vai começar a entender que é muito mais prazerosa a vida se todos forem absolutamente iguais. Como a nossa Constituição aqui institui no artigo 3º, que é a finalidade desta Constituição, e no artigo 4º, que é a posição do Brasil no seio do mundo. É de igualdade humana absoluta. Não a igualdade socialista, que quer igualar pela corrupção, pelo crime, pelo apodrecimento moral. Não. Aqui é igualdade pela riqueza, pelo poder e pela paz planetária. Que Deus nos abençoe e tenho certeza que deste caminho e deste destino o povo brasileiro não vai recuar mais.